em Cristo. Ai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Até aqui, amém? Orando hoje pela manhã, o pastor pediu que eu viesse aqui, né, trazer a palavra, e eu orando pela manhã, eu disse: Senhor, dá uma palavra fácil, porque eu não sei pregar, mas pela misericórdia do Senhor, Ele me deu esta palavra de Gálatas, e eu li até do versículo 1 até o 10, mas somente em 2 versículos Ele falou comigo, mas eu li para que tivesse mais um entendimento, para mim e para os irmãos também. Ele falou 2 versículos para mim, que foi o versículo 9 e o versículo 10. Então assim, eu vou me atentar a estes 2, para dizer aquilo que o Senhor transmitiu para mim, eu vou transmitir para vocês, porque a palavra do Senhor é a espada de 2 gumes, ela vem para cá, mas ela vai para aí também. Então assim, eu creio que o Senhor vai falar com vocês, assim como Ele falou comigo. E atentando para o versículo 9, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento, irmãos, pode ser, aqui Paulo está falando, daqueles que não queriam servir ao Senhor no tempo de Paulo. Aqueles que vinham para a igreja só para dispersar o povo de Deus. Aqueles que eram contra a pregação de Paulo. Aqui, o fermento citado aqui é esse tipo de gente. E por que leveda toda a massa? Porque é bem sabível que às vezes a gente está numa igreja como nós estamos, e às vezes a gente está tão cheio do Espírito, querendo buscar o Senhor em verdade e em Espírito, querendo abandonar as velhas coisas, mas sempre tem alguém que lança aquela palavra que vem de encontro a nós, mas não é para fazer o bem, é para nos retroceder. Então temos que nos atentar a esse tipo de fermento no meio do povo do Senhor, porque se diz povo do Senhor, mas não é joio no meio de trigo. Mas isso aí cabe ao Senhor revelar com o tempo. Então Paulo estava aqui alertando os irmãos de Gálatas sobre isto, sobre ele se acautelar sobre o fermento, para não levedar toda a massa, ou seja, toda a igreja. Porque naquele tempo havia muitos hereges, muitos judeus hereges que não criam no Senhor, que não queriam servir a Deus, que eram contra os princípios do Senhor. E Paulo se atentava para isso, porque ele via que aqueles irmãos daquela igreja estavam se deixando levar por eles. Então Paulo enviou essa carta falando sobre a liberdade em Cristo, porque em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós somos nova criatura. Então a gente tem que perseverar, temos que pedir discernimento ao Senhor, para que a gente não venha assim envolver com esse tipo de gente, na maneira de que eles venham nos afastar de Deus, mas sim para que nós possamos ser canal de Deus, para trazer eles para a presença do Senhor. E o versículo 10, que diz assim: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele em quem for,
seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está dizendo aqui que ele confia nos irmãos, naquele que ele crê que está servindo ao Senhor, mas ele também diz aqui, no Senhor, ou seja, ele confia que os irmãos não vão cair na cilada dos hereges, mas também ele pede ao Senhor, ele confia em Deus, que o Senhor vai alertar. Então ele diz assim, que nenhuma outra coisa sentireis, ou seja, ali só a perseguição mesmo, que o pessoal, que os hereges queriam, os judeus que não criam que Jesus Cristo era o Cristo, que queriam difamar Paulo, a moda, o jeito que Paulo pregava, a maneira que Paulo falava sobre a incircuncisão. Então assim, tudo Paulo pede aos irmãos que se atentem, mas ele também pede a Deus pelos irmãos. E diz aqui, e Paulo nos alerta que apenas um pequeno povo, 2 ou 3 no meio da igreja, já viram uma levedura, ou seja, já fermenta, já aumenta, já vai passando de um para outro, e ali já vai crescendo, e ali já vai falando, e você já vai desmorecendo, você já vai começando a ver as coisas que não era do jeito que você imaginar, e você começa a pensar, não, realmente aquela pessoa está certa, quando não é assim, é o olhar dele. Temos nós que servimos ao Senhor, pedir discernimento a Deus, botar o joelho no chão, conversar com o Senhor, estar em constante oração e em espírito ali, pedindo a Deus o discernimento para livrar desse tipo de gente, porque eles não nos quer somente perdidos como eles, ele nos quer mortos dentro da igreja. E é isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer um povo morto, o Senhor quer um povo vivo, em espírito e em verdade, que viva e que pratique aquilo que a palavra diz. Então, os hereges ficaram entusiasmados para insultar aquele povo, para tirar da presença do Senhor, para ir contra Paulo, para eles não acreditarem na pregação de Paulo. E hoje eu vejo muito disso, irmão. Às vezes a gente está firme no Senhor, buscando a Deus, com todo o nosso fervor, com toda a nossa pequenez, e chega sempre um que se diz ser de Cristo, que se diz ser mais usado que a gente, que se diz ser o grande, mas grande só o Senhor. Só Deus conhece nosso coração, só o Senhor lhe conhece na intimidade. Ninguém sabe. As pessoas falam da sua vida, falam da sua postura, mas elas não lhe conhecem o coração, porque o coração só é conhecido pelo Senhor. Então, a gente tem que se atentar a esse tipo de gente. Paulo está alertando, e eu tomei isso para o dia de hoje, irmão, para a minha vida. Porque se a gente não parar para pensar e for olhar para o céu, olhar para Deus, para a palavra do Senhor, buscar na palavra, ficar só na conversa dos que dizem, a gente cai, irmão. Porque eles são falhos igual a nós. Eles estão na frente do púlpito, eles estão pregando nos cantos, nas praças, em qualquer canto, mas eles são pessoas que nem nós. Devemos olhar somente para o Senhor. Sim, se a palavra é boa, se o Senhor testifica no seu coração, amém. Aquele irmão que está falando a palavra boa, receba, é de Deus. Mas se aquela palavra que ele liberou, que ele falou, que ele protestou contra a palavra de Deus, você for na palavra e você vê que não é verdadeira, descarte. Não deixe descer para o coração, não deixe criar raiz, não deixe, porque é numa pequenina coisa, irmão, numa pequenina coisa que o inimigo usa para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar do caminho do Senhor, para que nós possamos vir a desiludir. Não, realmente fulano falou e é certo. Não, todos nós passamos por isso. E o Senhor, quando Ele nos chama para servir a Ele não nos promete um mar de rosas. Mas o contrário, tem que perder muitas coisas para segui-lo, tem que negar para seguir. Então assim, são coisas árduas. Pelo caminho da nossa salvação, a gente tem que buscar todos os dias, a gente tem que perder algumas coisas. E principalmente aquelas coisas que nos prende, que nos enche o ego, aquelas coisas que nos faz crescer, nos achar melhor do que os outros. Não somos melhores do que ninguém. Perante o Senhor somos iguais. Porém, tem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. A palavra do Senhor nos diz que os olhos dele são como duas tochas de fogo que estão para a terra, sobre a terra, e ele contempla o bem e o mal. E
dá-lhe segundo a sua justiça, porque Ele é justo. Todo mundo fala, Deus é amor, o Senhor me entende. Sim, Ele é amor, Ele lhe entende. Mas Ele também é justiça. E Ele faz a justiça dele na sua vida, na minha, na vida de qualquer um. E a gente somente colhe aquilo que a gente planta. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Não, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, eu vejo assim que Paulo está falando aqui para os irmãos desse tempo, e serve para nós agora, para nós se cauterizar, para nós ficar atentos a esse tipo de gente, a esse tipo de fariseus, sei lá do que vem querer nos tirar a semente da palavra do Senhor em nós. Porque o que nos modifica, o que nos transforma, não é eu falando, não é ninguém falando, é somente o Senhor. Porque Ele diz na palavra dele que somente o Espírito Santo tem poder para libertar o homem da justiça, do pecado e do juízo. Assim, mais ou menos assim, eu não lembro, mas é assim. Então assim, não vamos nos atentar à palavra de homens, não. Vamos atentar à palavra do Senhor. Vamos ficar mais atentos na palavra. Vamos tirar mais tempo para ouvir a palavra do Senhor. Vamos ficar... não vamos ficar dispersos, porque as pessoas dispersam, irmão. Às vezes você está disperso, podendo estar ali lendo a palavra do Senhor, meditando, falando do amor de Cristo, louvando um hino, não sei, coisas do alto, como ele diz, pensai as coisas do alto, as coisas do alto. Então assim, é tempo da gente se pegar nisso, é tempo da gente se apegar na palavra de Deus, não somente nessa Bíblia, nessa escrita, nessa letra, mas colocar em prática, porque a palavra do Senhor não é a escrita, não é o livro, é a prática. O Senhor vem nos buscar um povo sarado, um povo remido, que pratica a sua palavra, não aquele que conhece e nem aquele que fala, mas aquele que pratica. Eu conheço muito pouco da palavra do Senhor, confesso, mas aquilo que o Senhor fala no meu coração, eu posso até esquecer o versículo, eu esqueço o capítulo, o livro, mas a palavra está aqui guardada no coração. Então, quando em uma situação o Senhor fala uma palavra para mim, que eu pego aquela palavra para mim, que eu vivo a situação, eu me lembro daquela palavra. Se é um exortamento, eu coloco em prática. Se é uma bênção, eu lembro, eu agradeço. Obrigada, Senhor, foi aquela palavra que eu recebi. Então, assim, eu venho essa noite dizer para os irmãos que o Senhor requer de vocês mais atenção à palavra. A palavra do Senhor. O Senhor requer que vocês, que nem esses tempos aqui, que vocês não fiquem dispersos ao que os outros falam de vocês, ou da igreja, ou do pastor, não sei, do povo de Deus, mas que cada um faça por si, porque a salvação é única. Ninguém vai poder salvar ninguém. Eu, quem poder salvar toda a minha casa, os meus filhos, mas eu não posso fazer por eles aquilo que somente eles podem fazer. Eu não posso salvar vocês. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. E Ele está aí. Ele está aqui nessa palavra. Você lendo essa palavra, você conhece o Deus, você conhece o Senhor Jesus, você conhece a vontade dEle, você conhece as bênçãos, você conhece as maldições, você conhece a exortação. Tudo está aqui. Então assim, venhamos mais, eu falo para mim também, mas ficar mais atento à palavra do Senhor, ficar mais ser mais disposto à vontade de Deus, ficar mais, atento quando Ele falar, e você pedir discernimento e sabedoria para entender e fazer a vontade dEle. Eu sempre, quando eu oro, eu peço para que o Senhor faça a vontade dEle. Isso eu aprendi, foi muito dificultoso, mas eu aprendi. Porque às vezes a vontade da gente não é a mesma vontade do Senhor. A vontade do Senhor, às vezes parece ser... Não parece não dar certo, mas é o certo, porque Ele conhece, Ele nos conhece no íntimo, Ele sabe o nosso futuro, Ele esteve no passado, Ele está no presente, Ele sabe todas as coisas. Então assim, se atentem à palavra do Senhor, percam tempo com o Senhor. É verdade que o Senhor já está às portas. E é como o tema do nosso aniversário este ano. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. É necessário carregar a cruz. Sem a cruz não poderemos subir. Porque a cruz é o que nos faz ser forte. A cruz é o que nos faz perseverar. A cruz é o que nos faz nos aproximar do Senhor. Muito dificilmente a gente busca o Senhor na alegria. Geralmente a gente só busca o Senhor na dor.
Mas quem dera que a gente possamos mais buscar o Senhor na alegria, quando estamos em tudo bem, quando tudo vai bem, quando nada falta, que nós possamos ser assim gratos, porque devemos ser gratos na alegria, na tristeza, na falta ou na mudança. Mas a gente tem essa necessidade de esquecer do Senhor. A gente tem esse negócio da nossa natureza pecaminosa, esquecer do Senhor quando tudo vai bem. Esquecemos às vezes até as orações que a gente pede, mas quando a oração é feita com sinceridade, quando a oração é feita na vontade do Senhor, no propósito que o Senhor nos deu, Ele escuta. E você vê, passa anos, você já esqueceu daquela oração que você fez, você já esqueceu daquela promessa que o Senhor fez. E quando você menos espera, ela acontece. Ela acontece. E quando ela acontece, você agradece. Às vezes você volta a lembrar: poxa, eu pedi o Senhor isso há tanto tempo e agora, graças a Deus, Ele me ouviu. Então, assim, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E é chegado o tempo de nós buscarmos o Senhor, de nós sermos povos, assim, sábios no Senhor, na palavra de Deus, e não em escritura de homens, nem em frases de homens, não, na palavra do Senhor, porque somente esta palavra vai nos salvar. É somente esta palavra, praticando esta palavra, vamos conhecer o caminho que é Jesus e vamos ser salvos, irmãos. Eu creio que assim, está breve a volta do Senhor, mas eu quero ver todos vocês e mais os meus outros irmãos aí pelo mundo, que eu não sei, que servem ao Senhor em espírito e verdade, que querem, sabe, que querem um relacionamento com o Senhor, que buscam a Deus, que, sabe, que rasgam seus corações, a sua alma perante o Senhor, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mas não desiste da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Fica ali perseverante, pedindo ao Senhor, clamando: Deus, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Porque a gente tem que se humilhar, a gente tem que se humilhar nos pés do Senhor, porque só Ele é digno da nossa humilhação, irmãos. Servimos as pessoas aqui da terra, servimos sim, mas humilharmos somente na presença do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda a humilhação, de toda a honra e toda a glória. Ele deu o sangue do Filho dele por nós. Ele passou tudo aquilo que Ele passou por amor de nós, irmão. Não há outro amor maior, não há amor que se compare, não há amor que se compre. Somente o amor de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. E isso é tudo, irmão. Que Deus possa nos abençoar esta noite de oração, que o Senhor venha falar com o coração de cada um de vocês, que Ele venha escutar as petições de vocês, que Ele faça maravilhas na vida de vocês, conforme a sua graça e o seu poder, e que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um e na minha. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo, Senhor, nós tomamos posse da Tua verdade, que o Senhor é a nossa verdade. Nós acreditamos em tudo, Senhor, que foi pregado aqui. É a Tua palavra, é a Tua verdade. Obrigada, Pai. Obrigada porque até aqui, Senhor, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem regido a nossa vida, Senhor, como nós necessitamos. E nós, Senhor, temos um coração agradecido, Senhor, porque o Senhor é fiel. E digna de aceitação, Senhor, é a Tua palavra. Não tem heresia, não tem herege, Senhor, que possa combater a Tua verdade. E nós nos colocamos, Senhor, essa noite como aqueles, Senhor, que desejam ser totalmente, Senhor, transformados.
Assim como Paulo passava suas dificuldades naquela época, Senhor, nós também temos as nossas dificuldades. E mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós não somos mais escravos da lei, não vivemos mais sobre o jugo da lei, mas nós vivemos debaixo da Tua graça, da palavra que nos alcançou, da palavra que nos deu vida. Espírito Santo, Senhor, como nunca antes o Senhor foi, como sempre o Senhor continuará sendo. Não há quem possa se igualar à Tua santidade, à Tua formosura, à Tua pessoa, bendito Espírito. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. O Senhor sempre foi, o Senhor sempre será. A Tua igreja declara, Senhor, que o Senhor é bendito, que o Senhor é santo. Tu lamaias turipicala machore becala manama sopa cala maraia. Te canama supi canama chopi canama nama sopia. Te cataka pacadaba sopia narabachala manaia. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos, Senhor, perante em Tua face. Desça sobre nós aqui essa noite. Nós precisamos de Tua presença, ó Pai. Show me a calamasturibia naramanobia sob. Oh Senhor, começa a se quebrantar essa noite aí no teu lugar. Começa a se quebrantar aí onde você está essa noite. Começa a se quebrantar aí e dizer para Deus: Deus, eu ainda, Senhor, acredito em muitas coisas que fogem do Teu princípio. Começa a abrir teu coração aí para Deus, ó. Começa a se debruçar aí na presença do Espírito Santo. Onde você está agora, começa a dizer: Deus, olha as minhas lutas internas, Deus. Deus, olha as minhas dificuldades essa noite, Deus. Onde você está aí agora, aí na tua cadeira, no teu assento, começa a abrir teu coração, apresentar teu Pai, apresentar teu Deus tudo que você tem enfrentado. Nós viemos para cá nessa noite de terça-feira, foi para abrir o nosso peito, rasgar a nossa alma e dizer para o nosso Deus que nós precisamos do favor dele em nossa vida, que nós precisamos da graça dele em nossa vida. Ei, você que chegou aqui essa noite com o coração pedrificado, com todas as situações que você tem vivido, problema familiar, problema espiritual, luta contra o inferno, eu queria que você se debruçasse agora no teu Pai, nesse Espírito aí que está intercedendo por você aqui essa noite, e que você começasse a dizer a Ele palavras de confissão, palavras de declaração de amor. Eu queria que você começasse a se declarar a Deus essa noite. Não esperasse pela minha oração, não. Eu não queria que você esperasse pela minha oração. Eu não espere que eu vá até você colocar a mão em tua cabeça, não. Comece a abrir a boca agora e diga:
Pai, eu tenho sido infiel a Ti, meu Pai. Começa a dizer para Deus: Deus, eu preciso do Teu toque. Começa a dizer para Deus: Deus, me enche, me renova. Ah, Deus, sacode as minhas entranhas. Deus, mexe nos meus sentimentos. Diga para Deus, peça para Deus: Deus, mexe no meu íntimo, mexe no meu peito, mexe no meu coração. Peça para Deus mexer nas tuas mãos. Peça para Deus mexer na tua mente. Peça para Deus mexer em tua boca. Olha, eu queria que você começasse a orar por você mesmo. Eu queria que você começasse a dizer: Deus, eu tenho sido tão errante, eu tenho sido tão negligente. Diga, confesse com Deus essa noite: Deus, eu tenho sido tão negligente em tua verdade. Deus, eu tenho titubeado sobre a minha fé. Deus, eu tenho muitas das vezes, Senhor, dado legalidade ao inferno e não legalidade às coisas que são do céu. Eu queria que você abrisse o seu peito e diga: Deus, eu te amo. Deus, tu és tudo que eu tenho, acima de todas as coisas, Senhor. Tu és a minha possessão, tu és a minha herança, tu és o meu castelo forte, tu és escudo, tu és broquel. Diga para Deus o que Ele representa para você. Ah, Espírito Santo, se o Senhor não fizer em nossa vida, Espírito Santo, ninguém pode fazer em nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de uma mudança rápida, uma mudança imediata. Ah, Espírito Santo, olha para a nossa natureza pecaminosa, olha para as nossas maldades, Espírito Santo, e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais amorosos para contigo, Espírito Santo. O perdão de Deus está bem rasinho aqui essa noite. O perdão do Pai está bem rasinho aqui essa noite. Tem gente que Deus trouxe para cá essa noite para sentir o perdão do Pai. O eterno Deus, soberano Pai, Pai, te pedimos perdão, Senhor. O dia está se findando, chegando já ao seu término, e tudo que podemos pedir é perdão pelas nossas falhas, perdão por muitas vezes pensarmos pensamento torpe, perdão pelas nossas parvoice. Oh Deus, perdão pelos nossos maus pensamentos, Senhor. Sempre, Senhor, se desligamos um pouco de Ti, do céu, e passamos a pensar mal de um, de outro, Deus. A Tua serva pregaste só a verdade, só a Bíblia. Oh Deus, sempre estamos se desviando, pensando, colocando em crédito o caráter de um e de outro por ouvir falar mal. Oh Deus, mas não é assim, Senhor. O céu não é divisão, o céu é união, Pai. Soberano Deus, peço por mim, Senhor, peço por mim. Oh Deus, José, acusado pela mulher de Potifar, não ousou falar palavra alguma, Pai.